Hoje é uma noite de esperar no Senhor, você está lembrado, né? Você vai entender, mas hoje nós vamos continuar falando sobre oração. Quem gosta de orar? Afinal de contas, nós estamos no mês de oração. Um mês de... Não significa que os outros meses nós vamos parar de orar, não, irmão. Nós vamos continuar orando da mesma forma, viu? Amém? Só que esse mês nós estamos intensificando em oração para a gente se entender bastante sobre a oração e ficar mais fervoroso. Queria agradecer aqui alguns visitantes que estão nos visitando. Eu não sei se é a primeira vez. E essas pessoas que eu for chamando, eu queria que ficasse de pé, por favor, só para a igreja conhecer, tá bom? Fardilane. Glória a Deus. Priscila. Glória a Deus. Flávia. Eu não estou entendendo esse nome. Joenésia. Joenésia é? É. Joenise. Amém. E Alexia. Glória a Deus. Como é que a igreja diz? Sempre. Traga mais gente para visitar, se desejar ficar. Amém, igreja? Nós somos uma igreja poderosa, uma igreja valente. Abra aí a Bíblia aí, Marcos 11, 24. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Eu vou repetir, esquece o que eu disse. Abre a Bíblia em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24, irmão, é um dos principais versículos desse ministério, viu? Eu não sei se vocês sabem disso. Então é bom a gente sempre celebrar esse versículo que é muito conhecido. Domingo nós falamos um pouco sobre a oração de intercessão. Não tivemos tempo de falar nos outros tipos de oração. Hoje a gente vai estar falando bem rápido, bem leve, desses outros tipos de oração, para a gente falar um pouco mais sobre a oração de intercessão. Amém? Que é uma das orações mais importantes. Quando se fala de oração, que o Espírito de Deus nos ajude, em nome de Jesus, a aprender. Peça a ajuda do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Só Ele pode te revelar, viu? Eu posso até pregar aqui e ensinar, mas se o Espírito Santo não te ensinar, vai entrar no ouvido e vai sair em outro. Agora Ele pode revelar a você. Ele pode. O Espírito Santo, se você desejar, Ele pode. Então, quando a gente diz oração, oração é falar com Deus. Não é? Oração não é reza. Reza é uma coisa repetitiva. Só que a Bíblia diz e nos orienta que a gente não deve fazer vãs repetições. Então Deus não quer que a gente fique orando, repetindo a mesma coisa. Uma coisa é declarar a palavra, outra coisa é declarar repetindo. É diferente. Você está declarando sua cura, está repetindo: Pai, obrigado porque eu sou curado. Pai, obrigado porque essa enfermidade não vai permanecer no meu corpo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade já caiu por terra até ela desaparecer. Isso é declaração de fé. Mas orar é falar com Deus. E existe regras para a oração. Quem sabia disso? Tem oração que deve ser aplicada. Por exemplo, a oração de intercessão. Eu não intercedo por mim, eu intercedo pelas outras pessoas. Oração da fé eu faço para mim. Quando eu digo eu vou orar para interceder, eu faço por outros, terceiros. Quando eu vou orar a oração da fé, é ao meu favor. E eu quero ler esse texto bem rápido, para explicar um pouquinho sobre os tipos de oração: oração da fé, oração de entrega, oração de concordância, oração de adoração e oração no Espírito. A oração da fé, lê junto comigo aí esse texto aí, na tela. Marcos 11, 24.
Quero que você leia em voz alta, viu? Por isso, já vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Amém? Essa é a oração da fé. Tudo que você pedir em oração, é a oração da fé, para você. Tudo que eu pedir em oração, tudo que eu pedir em oração, que quando a gente pede, pede no nome de Jesus, não é verdade? Tudo que eu pedir em oração, tudo que por isso vos digo, tudo quanto em oração pedi, ou seja, que eu pedi, crede que recebeste, ou seja, crê que recebi naquele momento, e será assim convosco. Coloca na NVI. Na NVI vai estar bem mais explicado. Irmão, eu sei que você já ouviu tanto isso, mas se alegre de ouvir novamente. Tá certo? Diz a NVI, ó. Vamos ler? Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. Isso é o que? Oração da fé. Quando você pede algo a Deus, eu pedi. Aí na hora que você pede, você já crê que recebeu. Mesmo que você não tenha recebido, mas você deve acreditar que recebeu. Amém? É como se fosse assim, eu vou simplificar. Eu estou precisando a Deus de uma provisão. Um dinheiro, alguma coisa desse tipo. E eu oro ao Senhor, Senhor, estou precisando de 5 mil reais, Senhor. Para eu terminar essa construção aqui em casa. Eu oro ao Senhor, Pai, por esses 5 mil reais, em nome de Jesus. Segundo essa palavra, você deve crer que já recebeu. E assim Aí você crê que recebeu no coração, crê no coração que recebeu, confia que recebeu, e você só vai esperar se manifestar. Ou seja, você não vai acreditar que recebeu quando acontecer, não. Você vai acreditar que recebeu antes de acontecer. Amém? Quem está entendendo? Você ora por uma cura. Você está com, o diabo está te atacando com enfermidade. Você ora por uma cura. E você pede a Deus para que você seja curado. Na verdade, a palavra já te garante a cura. Você está orando de acordo com a vontade de Deus. Que a palavra de Deus diz que Jesus levou nossa enfermidade. E você pede a Deus, Pai, remove essa enfermidade, Senhor, do meu corpo. Ela não pertence, ela não pode ficar no meu corpo. Não é bíblico, não é bíblico. Não é bíblico eu ter doença no meu corpo. Diga, não é bíblico. Então eu não posso aceitar a doença no meu corpo, biblicamente. Por quê? Porque o meu Jesus já levou as minhas enfermidades. Quem serve a Jesus aí? Então você tem direito à cura. Aí você pede e você crê. Naquele momento você se alegra. Como é que você está crendo que recebeu? Tem gente que, se eu disser, Eduardo, me dá essa Bíblia, Eduardo vai me dar, pode vir. Oh, glória a Deus, olha, ganhei uma Bíblia. Eu me alegrei. Agora se eu disser, Eduardo, me dá uma Bíblia, e ele demorar um pouco a me dar, fica lá. Eu peço, me dá uma Bíblia, Eduardo, me dá uma Bíblia, e ele não traz, fica aí, ele não traz a Bíblia. Mas aí eu fico triste. Rapaz, está demorando, então significa que eu não acreditei. Por que às vezes a gente ministra uma profecia, libera uma palavra profética, e as pessoas começam a pular dentro da igreja, celebrar, dar chute na cabeça do diabo, agradecer, pular, como festejando antes de acontecer? Porque estão se alegrando. Isso é o quê? Fé. Diga, se alegrar antes de acontecer, isso é fé. A Eduardo está ali sentado. Eduardo representa Deus. Quando eu pedir, ele vai demorar um pouco, mas eu vou me alegrar sem receber. E na hora certa vai chegar. Eu vou simbolizar que é Deus. Ô Senhor, me dá uma Bíblia, Senhor. A tua palavra, eu estou orando. Pode colocar o texto lá. Estou orando. Senhor, a tua palavra diz, está escrito no manual da fé, no livro da lei, dos advogados da lei de Deus, né?
A sua palavra, olha, eu estou conversando com Deus. Oração é conversar com Deus. A sua palavra está dizendo, Senhor. A sua palavra está dizendo que se eu pedir algo ao Senhor e eu acreditar, vai acontecer. Então eu estou precisando de uma Bíblia. Eu estou simbolizando uma Bíblia, né? Mas pode ser outras coisas. Pai, eu estou precisando de uma Bíblia. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Eu já me vejo com a Bíblia. Supor que eu não estou com a Bíblia aqui, não. Eu já me vejo com a Bíblia, Senhor. Que Bíblia linda. Aí, Diego diz, está ficando doido, é? Tu tá com a Bíblia onde? Tô, Diego, tá vendo não? A coisa mais linda do mundo, rapaz. Sabe por que tu não vê, Diego? Porque tu tá olhando com os olhos naturais. Eu estou olhando com os olhos da fé. Quem está entendendo? Diego, eu vou celebrar. Você sabe o que é celebrar? É comemorar. Eu vou comemorar por minha Bíblia. Porque Deus, eu acabei de pedir, Deus já me deu. Ô, glória! Ela está chegando. Obrigado, Senhor. Que a minha Bíblia está chegando. Obrigado, Senhor. A Eduardo sai de casa. Eu disse, eu fui tocado no coração para trazer uma Bíblia para tu. Hein? Diz aí para o povo vir. Eu fui tocado para dar uma Bíblia do Senhor. Obrigado, rapaz. Eu já sabia que eu tinha pedido a Deus. É minha mesmo? Isso é oração de quê? Fé. Da fé. Entendeu? Então, cada coisa tem que ser aplicada corretamente. Agora, eu não posso orar, fazer a oração da fé por Eduardo. Entendeu? É eu que faço, é particularmente minha. Então, ele tem que fazer para ele. Eu posso interceder por ele, que daqui a pouco nós vamos falar sobre intercessão. Posso interceder, agora orar, particularmente exercer a fé é individual. Eu vou alcançar, eu fui salvo em Cristo. Pastor, tem coragem de dizer isso? Tem. Fui salvo em Cristo, porque o sangue de Jesus me purificou, quando eu aceitei Jesus como Senhor. Meu nome foi escrito lá no livro da vida. Por que foi escrito? Porque a minha fé é individual, a salvação é individual, vai depender da sua fé. Quem está entendendo? Eu estou perseverando para não perdê-la. Então você tem que exercer sua fé, aceitando Jesus e perseverar para não perdê-la. É uma oração individual, entendeu? A fé, diga para seu irmão que está do seu lado, a fé é algo individual, é sua. Viu? Você tem ela, então você deve usar a sua fé. Tá certo? Imagine que você tem um sítio bem grande. De repente seus bichos estão morrendo doentes. Mas a fé é individual. Você chega lá, estende a mão e diz, eu determino, no nome de Jesus, que a partir de hoje, nenhum bicho vai morrer doente aqui, nesse meu sítio. Você determinar é prefixar, marcar. É você dizer assim, está feito. Debaixo dessa palavra, no nome de Jesus, não morre nenhum bicho doente. Eu determinei. Está determinado. Não vai morrer mesmo não, irmão, porque você determinou no nome de Jesus. Quem está entendendo? Diga, a fé é uma coisa individual. É como se você tivesse querendo aparecer um tipo de doença, um problema na sua coluna, na perna, né? Não sei, qualquer coisa aí ruim. E você fosse usar a sua fé individual e você dissesse, eu determino em nome de Jesus, essa dor aqui na perna, eu determino agora, no nome de Jesus, que se acabe. Você determinou, você usou a sua fé individual, entendeu? Ah, pastor, mas eu determinei e minha perna ainda está doendo. Não tem problema, creia antes de acontecer e assim sucederá. Quem entendeu o que é a oração da fé? Eu vou só resumindo cada ponto, cada oração. Agora, o que é a oração de entrega? Abra em 1 Pedro. 1 Pedro 5:7. 5:7. 1 Pedro 5:7. Vou abrir aqui também um texto aqui. Já apareceu? Tá na NVI? Coloque na RA. 1 Pedro 5:7. Que é uma oração de entrega.
quando usar essa oração de entrega? Quando é que eu vou usar? Eu queria que você lesse aqui. Lê aqui, por favor. Pode ler, comece a ler. Amém? Essa é a oração de quê? De entrega. Quando essa oração ela é aplicada quando você quer ficar ansioso. Quando você quer ficar preocupado. Amém? Aí você vai entregar a Deus aquela situação. Você entrega. Você ora aquela situação, aquele problema ali. E você diz, Senhor, o diabo está... Você pode conversar, irmão. Converse com Deus normalmente. Como você está conversando com uma pessoa. Deus não é religioso, não. Amém? Deus não é religioso. Ele não vai ficar bravo com você, não. Isso é uma oração normal. Ô Senhor, a sua palavra diz, ó, o diabo está me tentando aqui. Aí eu ficar preocupado, ansioso com essa situação. E eu, naturalmente, eu não consigo resolver. Quando você vai fazer a oração de entrega, você deve reconhecer que você não consegue resolver. Amém? Não é bom assim? Quando você não consegue, quem é que consegue? Deus. Aí você vai e faz a Ele a oração. Também envolve fé, porque é uma fé que você tem que ter. Amém? Você tem que ter fé para dormir. Você sabia disso? Você tem que ter fé até para dormir. Tem gente que não dorme porque não tem fé para dormir. Porque fica ansioso, preocupado. Ele tem fé num comprimido para dormir, mas não tem fé na palavra. A palavra de Deus diz que quando nós deitarmos, o nosso sono seria tranquilo e suave. Está escrito na palavra. Então, quando a situação vem, você vai aplicar a oração. Se lembre disso. Você vai aplicar a oração de entrega, você vai lembrar desse texto, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Você vai conversar com Deus naturalmente. Senhor, o diabo está preparando isso aqui, essa situação eu não consigo. Mas eu entrego em suas mãos. Irmão, quando nós entregamos na mão de Deus uma situação, vem uma alegria no coração. É assim ou não é? Se não vier a alegria é porque você não entregou. Se a alegria... Vem alegria e paz. Não é? Se você ainda não está em paz e não está alegre, é porque você não entregou a Deus. Você ainda está querendo agir. Amém? Olha para seu irmão e diga assim, não precisa agir quando se entrega a Deus. Dê a questão por terminada, resolvida. Ah, já entreguei. Ah, mas é aquele problema, o diabo perturbando sua mente. Não está vendo não? Quero nem saber, eu já entreguei. Quem resolve é Deus agora. Ah, mas olha a situação, olha o tamanho do gigante. Quero nem saber, já entreguei. Esse é o comportamento de quem faz uma oração de entrega. Mas a causa na justiça e estão me culpando e eu não tenho culpa. E você vai tomar remédio para os nervos porque você está nervoso. Não quero nem saber, eu já entreguei. Vou dormir. Acabou-se. E quando a tentação vier sobre você para tirar a sua paz, aí você faz a oração de entrega, não entregando novamente, você relembrando, você relembra a Deus, Senhor, eu já entreguei ao Senhor. Pode relembrar o diabo, ô diabo, tu se esquecesse que ontem eu fiz a entreguei, tu queres que eu fique preocupado? Eu não vou ficar não. Eu não vou perder tempo com você não, Satanás. Você tem coragem de dizer isso? Diga, eu não vou perder tempo com você não, Satanás. Em nome de Jesus. Depois que eu entreguei, está resolvido. Diga, está resolvido. Em nome de Jesus. Diga, pode dar na canela. Pode querer me assombrar. Pode querer bater o medo. Mas eu não aceito, porque eu entreguei. Quem resolve é papai. Quem resolve é Deus. Amém? Isso é a oração de quê? Da entrega. E a oração da consagração? Lucas 22, 42. Existe uma oração de consagração também.
É muito importante. Lembre-se, cada ponto, oração da fé quando você necessitar pedir algo em seu favor. Oração de entrega quando a ansiedade quiser vir, a preocupação, entrega a Deus e descanse seu coração. Oração de consagração. O que é consagração? Presta atenção, irmão. Consagração é dedicar a sua vontade à vontade de Deus. Ou seja, que não seja feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer a oração da fé e aplica o se. Senhor, se for tua vontade curar, se é dúvida, irmão. Se não se aplica em oração da fé. Se deve ter, você quando fizer a oração da fé, você deve ter certeza. Certeza, você não pode colocar, se for da vontade de Deus, eu fico melhor. Então você está com dúvidas, não sabe se é vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, esse si não se aplica na oração da fé. Amém? Pastor, mas Jesus não aplicou? Se for seja feita a tua vontade, Senhor. Se for da vontade de Deus, ou seja feita a vontade de Deus, só se aplica, irmão, quando é referente a uma decisão na sua vida. Tipo, você está pensando em viajar para São Paulo. A Bíblia não diz se é vontade de Deus você viajar para São Paulo ou não. A Bíblia diz isso? Não. Aí você tem dúvida se é ou não. Aí você aplica a oração da consagração. Você diz, Senhor, se for tua vontade, se for teus planos, eu irei para São Paulo. Se não for, que o Senhor esfrie meu coração, que não venha dar certo. Amém? Aí eu aplico o sim. Nessa hora eu aplico o sim. O sim. Se for teu plano, Pai. Amém? Por quê? Porque não é o que eu quero. Você não pode mudar de cidade só porque você quer. Você tem que mudar se Deus quiser. Quem está entendendo? Você não pode ser, eu quero ser um pastor. Não, você não pode ser um pastor porque você quer. Porque isso não é trabalho, ou não é profissão. Amém? Isso é uma vocação. Então, misericórdia. Então você vai dizer simplesmente assim, se for propósito de Deus, se for, aí você aplica a oração da fé. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora deixa eu te dizer, é vontade de Deus suprir suas necessidades? É vontade de Deus dar a jovem um bom casamento? É, porque a Bíblia promete. Tem promessa até para casamento, irmão. Teve uma moça que estava preocupada porque estava com 30, estou guiado agora, viu? Guiado pelo Espírito. Estava preocupada porque estava com 30 ou era 32 anos. E ela queria se casar. E ela muito ansiosa, preocupada por causa da idade, achando que estava ficando velha, não encontrava um marido. E ela foi ao reverendo Poyong Chu já foi para a glória. E ela chegou lá onde Poyong Chu estava e Poyong Chu disse, diga o que você quer, eu quero um casamento. Ela foi pedir a oração de concordância, já é outro tipo de oração. Amém? Tem muito tipo de oração. Ela disse, eu queria um casamento, queria casar. Não sei se a mãe dela tinha contado. Aí ele foi e disse assim, tá certo. Pegou um papel e disse assim, escreva aqui no papel como é que você quer esse casamento, como é que você quer o seu marido. Escreva aí, se você quer louro, alto, baixo, servindo a Deus, se não quer servir a Deus, diga aí o jeito que você quer. Ô, irmão, funciona. Funciona, isso é oração de concordância também. Que a Bíblia diz, se 2 de vós concordar na terra a respeito de qualquer assunto, será feito pelo Pai que está no céu. Olha para seu irmão, topa nele, diga, você pensa que Deus não responde a oração não, é? Responde, rapaz. Ele responde. Aí, ela botou lá, eu quero parece que foi um louro mesmo, um louro de olhos azuis, foi vendo, alto, que ame ao Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, procura um casamento, você que é mulher, com uma pessoa que primeiramente ame a Deus.
Porque se ele não amar a Deus, ele não vai te amar de jeito nenhum não, irmão. Não te ama não, não se iluda não. Se o marido não amar a Deus, ou a esposa não amar a Deus, tem mulher que fica com ciúme porque o marido vai para a igreja, ou o marido fica com ciúme porque a mulher vai para a igreja, em vez de ficar feliz. Porque se o homem ama a Deus, ele respeita a esposa. Se a esposa ama a Deus, ele respeita o marido. Porque primeiramente ela diz, eu não vou trair meu... Está amarrado, Satanás. Oxi, vou trocar esse celular. Está querendo impedir de eu pregar? Então, se o esposo amar a Deus sobre todas as coisas, ele nunca vai trair a esposa. Por que não trai? Por quê? Porque ele tem temor de Deus. Tem gente que não trai nem no pensamento, irmão. Porque a traição não acontece só no ato físico, a traição acontece nos pensamentos também. Se ele ama a Deus, ele vai respeitá-la. Você sabia que muitos casamentos são destruídos porque o pensamento do homem está em outras mulheres e o pensamento da mulher está em outros homens? Ah, mas eu não estou traindo, não estou ficando, mas o pensamento está. Jesus disse que se a gente odiar no coração, já cometeu o assassino. Se desejar no pensamento, no coração, já adulterou. Quem está entendendo? Se o homem ama a Deus e a mulher ama a Deus, irmão, vai dar certo. Aí você deve procurar essa pessoa. Enfim, ela colocou todos os requisitos. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Pegou a lista, está certo. E ele orou. E apresentou o pedido a Deus. Do jeito que ela queria. Irmão, e com o passar do tempo, do jeito que ele orou e pediu em concordância, aconteceu. Tem alguma mulher aí que quer casar? Faça o relatório. Manda para mim. Quer um conselho? Peça um homem que ore em línguas, seja batizado com o Espírito Santo. Amém, igreja? Raquel achou bom. Eu estou vendo que Raquel vai mandar um. Aquela vai ser a primeira com um bilhete lá em casa. Amém? Você entendeu esse tipo de oração? E a oração de Mateus 18, versículo 18 e 20, que eu acabei de falar que eu vou ler, porque Deus disse para mim, meu coração, pregue a Bíblia, fale a palavra, que as pessoas vão se manter firmes. Você não vai ser enganado. Sem pressa. Sei que Deus às vezes vai me mover no fogo, que eu vou voar na igreja assim, ó. Mas tudo tem um tempo e a hora. Amém? Pode ler aí? Vamos ler junto, Mateus 18, versículo 18. Lê junto comigo. Pode ler, todo mundo, já. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Volta para o 18, Melo. É o 18, 19 e o 20. Nós vamos ler os 3 versículos. Os 3 versículos, ó. Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligado na terra terá sido desligado no céu. É uma oração de concordância. Daniel recebeu uma cura de um problema bastante complicado. Bem complicado mesmo. Já faz alguns anos. E eu disse a ela, vamos fazer a oração de concordância? E eu orei juntamente com ela em cima desses versículos. Você pode notar, isso é importante para a sua vida. E nós oramos, eu disse, Senhor, a sua palavra diz, a oração de concordância. Eu estava usando a oração de concordância. A sua palavra diz, Senhor, que tudo que eu ligar na terra é ligado no céu. E tudo que eu desligar é desligado no céu. Eu não me lembro bem como eu fiz, mas sempre que eu faço a oração de concordância, eu sigo essa direção. Se for por cura, eu digo, Pai, em nome de Jesus, que eu desligo essa doença no corpo de Daniele e ligo a saúde no corpo dela.
Aí o versículo depois diz assim, ó, o 19. Diz assim, ó. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai que está no céu. Versículo 20, vamos lá. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Diga glória a Deus. E eu orei, liguei na terra. Era necessário Daniel concordar comigo. Já está dizendo, oração de concordância. Ela tinha que dizer amém, eu concordo. Mas não podia ser da boca para fora. Ela tinha que acreditar junto comigo. Quem está entendendo? Se eu cresce, ela cresce, a oração estava feita. Não tinha como não dar certo. Se os dois concordarem e aquele pedido estiver em linha com a vontade de Deus, que é a palavra, cura é vontade de Deus, vocês sabem, provisão, amém? Tem muitas coisas, casamento, como foi dito aqui, muitas coisas que é vontade de Deus. Você não, por exemplo, se eu orar pela a morte de uma pessoa, isso é vontade de Deus? Então pronto, você já sabe que é vontade de Deus e que não é. Então nós ligamos, ela creu, irmão, e ela foi curada. E ela foi forte demais, irmão, glória a Deus, foi forte demais. A mãe de Eufrásia está aí, Eufrásia não está não, né? Fumou 25 anos. E eu disse a ela, o que é que você quer? Ela disse, diga o que é que você quer. Quer parar de fumar? E ela disse, quero. Então ela concordou com o coração. Quando eu impus a mão e orei por ela, 25 anos, ela parou de fumar. Se eu não me engano, ela foi ainda tentar botar um cigarro na boca, se eu não me engano, e começou a passar mal e vomitar. O poder da oração. Quem está entendendo? Então precisa as duas pessoas crer junto. Por exemplo, alguém aqui está com problema de saúde. E ela diz, eu digo assim, Eduardo, está com problema, precisa fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, aí, não sei, qualquer coisa. Eu chego para ele e digo assim, Eduardo, vamos fazer a oração de concordância para você ser curado? Tu consegue acreditar que Deus te cura sem precisar tu fazer a oração? Se ele disser, pastor, eu não consigo acreditar desse jeito. Mas eu consigo acreditar que eu vou para o médico vai operar, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum e vai ser um sucesso. Aí eu vou descer para o nível de fé dele e oro. Então vamos orar que já deu certo. Quem está entendendo? É usando a sabedoria de Deus. Agora se ele também disser, pastor, eu creio. Se nós orar aqui, desaparece. Então vamos orar que vai dar certo. Aí nós faz a oração de concordância. Aquele problema pode não sair instantaneamente. Mas vai ter que sair por causa da oração. Diga glória a Deus. Diga assim, quando o crente ora, há poder na oração. Diga com mais convicção, quando o crente ora, há poder na oração em nome de Jesus. Esse é mais um tipo de oração. Outro tipo de oração, que é a oração, daqui a pouco eu vou falar sobre a oração de adoração. Adoração, esperar no Senhor. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, a oração no Espírito. Abra aí 1 Coríntios 14, versículo 2. Nós vamos ler o versículo 2, vamos pular para o 4. E vamos pular depois para o 14 e o 15. 1 Coríntios 14, esses versículos eu já sei de cor. O que é oração no Espírito? Oração no Espírito é a oração em línguas. Diga glória a Deus. O pastor já falou tanto nisso e vou falar a vida todinha. Pense como eu vou falar, porque está chegando gente nova, irmão. O que é orar em línguas? É falar naquela linguagem sobrenatural, que a mente não entende, mas fala mistérios com Deus. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo, recebemos o dom de falar em línguas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, pois quem fala em outra língua, que é a língua espiritual. Tem até versões que diz língua estranha, não sei se é a NTLH, eu acho que é NTLH. Que a gente gosta de falar muito questão línguas estranhas, né? A língua é estranha mesmo, ó. Quem fala em línguas, vamos ler junto? Quem fala em língua, fala para quem? Para Deus.
Amém? E não as pessoas, pois ninguém entende pelo poder do Espírito, ele diz verdades secretas. É quando você... Para que serve a oração em línguas? Também é um tipo de oração que todo crente deve orar. Amém? Se você não ora, busca o Espírito Santo para você orar. Porque a oração em língua, a primeira coisa que vai servir é para nos edificar, nos fortalecer. Amém? Nós somos energizados. Orar em língua é como uma bateria carregável. Tem bateria, isso é pilha, né? Mas vocês sabiam que tem pilhas recarregáveis? Quem sabia? Quando ela descarrega, o que é que a gente faz? Tem até um grilozinho orando em línguas que eu estou ouvindo. Quando descarrega, a gente pega ela, estou brincando, pega ela e bota no carregador. Aí ela é recarregada e a gente usa novamente. Então, quando nós oramos em línguas, nosso espírito é recarregado. De quê, pastor? Do poder de Deus, da unção, da presença. Amém? Diga comigo, orar em línguas expulsa demônios sem eu falar. A unção, somos energizados com a glória de Deus. É um dos primeiros propósitos, edificar. Quem ora em língua, falar verdades secretas com Deus, versículo 4. Edificar-se, versículo 4. Quem fala em línguas estranhas língua estranha ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. Então edifica-se, quando você está lá. Interessante que para você orar em língua, não precisa orar alto. Tem hora que você ora alto, tem hora que você ora baixinho. Amém? Porque é para você. Eu oro muito tempo em língua, baixinho. Baixinho. Às vezes me acordo de madrugada e fico. Amém? Irmão, eu vou falar por experiência própria. A palavra já diz, mas eu sou um praticante da oração em línguas. Eu oro muitas horas. E posso lhe dizer que a minha vida nunca mais foi a mesma quando eu passei a praticar a oração em línguas. Amém? Se chama orar no Espírito. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 14, que quando você estiver orando na igreja, né, no movimento tiver muita gente, estiver sendo ministrada a palavra, você fique calado consigo mesmo, orando em espírito, ou seja, orando em língua, baixinho. Amém? É importantíssimo, irmão, a gente orar em línguas. E mais importante, quando eu for ler algumas coisas que está aqui nesse livro, sobre a arte da intercessão. Glória a Deus. Então, essa é a oração no Espírito. Também existe a oração de adoração, Atos 13, versículo 1 ao 4. Quando você só adora a Deus. Tem momento que você só vai adorar. Você não vai pedir nada. Só agradecer, só louvar. Esse é um momento de orar. Oração de adoração. Quando você está adorando ao Senhor, orando, agradecendo. Pai, eu não quero te pedir nada, só quero adorar o Senhor. Irmão, pessoas estão ficando depressivas porque não estão orando. Quem está entendendo? A tristeza vem, elas se entregam. Em vez de colocar um louvor lá na sua casa. Pastor, mas eu trabalho muito fazendo a faxina de casa. Não tem problema, bota o louvor alto lá e fica adorando o Senhor. Renovando sua alma, seu espírito. Tirando aqueles pensamentos ruins da sua cabeça. Se alguém me perguntasse, pastor, o que é que eu faço para tirar esse pensamento ruim da cabeça? Eu diria assim, coloca um bom. Se você colocar um pensamento bom, o ruim sai. Aí você, não, mas eu acho bom ficar com um bom, então, ou com um ruim, então fique com ele. Jogue o ruim fora e coloque o bom. Faça a oração de entrega. Saia daqui em paz, alegre. Amém, igreja? Amém. Você está prestando atenção ou está dormindo? Catuca o seu irmão do lado aí, não durma não. Presta atenção. Deus fala quando nós adoramos a Ele.
há no nosso coração, no nosso íntimo. Coloca aí, Melo. Estou paciente hoje, não estou? Olha aí, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, versículo seguinte. E servindo eles ao Senhor e jejuando, servindo como? Adorando. Estava adorando, estava em jejum e adorando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Só até aí mesmo. Ele estava ali adorando. Daqui a pouco nós vamos ter um momento com Deus, só esperando o Senhor, adorando e orando em línguas. Adorando e orando em línguas, esperando. Deus vai falar com você no seu espírito. Deus vai falar com você. Quem crê nisso? Amém? Deus fala nesses momentos de adoração. E a última oração que eu falei, eu frisei, é a oração de intercessão. Que todos nós devemos estar atentos a essa oração. Amém? Que a intercessão é ficar na brecha, intercedendo por a vida de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa. Às vezes o Espírito Santo ele vai trazer é como uma incumbência no seu coração, uma aflição no seu coração. Eu falei isso domingo. Uma aflição, um aperto no coração. Aí onde entra a oração em línguas. Você não sabe por quem vai orar, não sabe o que está acontecendo, mas você sente uma angústia no seu coração. E você, Senhor, não sei, mas alguma coisa está errada. No mundo espiritual está errado. Eu preciso orar. E você preste atenção naquela incumbência. Você pode até estar trabalhando, fazendo alguma coisa, mas você vai ter que dar um jeitinho para orar no Espírito. Você vai ter que dar um jeitinho para estar orando em línguas. Por quê? Porque talvez uma vida está indo para o inferno, ou alguém está prestes a perder a sua própria vida. Quem está entendendo? Isso é a oração de quê? De intercessão. Existe também a oração conjunta. Eu vou frisar um pouco na oração de intercessão, mas deixa eu falar um pouquinho na oração conjunta. Eu não vou falar o versículo aqui não. Mas a Bíblia fala de um momento que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, eles tomaram uma pressão tão grande, ameaçaram eles: vocês têm que parar de falar nesse nome. Um paralítico tinha sido curado de nascença, com mais de 40 anos de idade, na porta famosa, a porta do templo. E as autoridades daquela época ficaram furiosas, porque não queria que se pregasse o nome de Jesus. Diga comigo: o nome de Jesus incomoda o inferno. E eles prenderam os apóstolos de Jesus e disseram: vocês têm que parar de falar nesse nome. E ameaçaram eles, soltaram eles, mas ameaçaram eles. E eles saíram, e a Bíblia diz, e eles foram se encontrar com os seus irmãos. E lá eles começaram a orar numa oração conjunta. O que é uma oração conjunta? Todo mundo orando ao mesmo tempo. Liberando, todo mundo soltando a voz e orando, declarando a palavra. De vez em quando a gente não faz isso aqui? É ou não é? E a Bíblia diz que eles começaram a orar e o lugar tremeu. Houve um terremoto e Deus encheu eles do Espírito Santo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Agora vamos voltar para a oração de intercessão. Olha para seu vizinho e diga assim: quando Deus colocar no seu coração uma aflição, aqui dentro, ó, aqui dentro, não fique desapercebido, vá orar, porque isso é sério. Às vezes a pessoa pensa que é até dor de barriga, é um frio na barriga, é uma coisa que você sente. Às vezes você pensa até que vai morrer. Já aconteceu comigo. Quem já aconteceu aqui? Uma aflição tão grande que parece que você vai morrer. Mas não é você. É o Espírito Santo dentro de você te incomodando. Por causa de pessoas que estão prestes a ir ao inferno. E eu não posso ficar calado. Aí é onde entra o papel da igreja. Amém? Eu estou lendo esse livro. Eu tenho ele ali com a capa diferente, chamada Arte da Intercessão.
livro de Kenneth Hagin, muito bom, irmão. E eu estou lendo ele pela segunda vez, e eu estou impactado com esse livro. Eu estou impactado com esse livro, os testemunhos, né? Ele fala sobre essa questão de rendição à intercessão. Ele conta o testemunho dele, ele conta o testemunho de outras pessoas também. E eu quero ler aqui alguns testemunhos que ele conta, que eu achei muito interessante. Ele fala de uma mãe que sentiu essa aflição no coração. E ela sabia, olha, vou ler aqui, ela sabia pela urgência do Espírito que algo estava errado gravemente. Ela não sabia o que era que estava acontecendo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Ela não sabia o que era que estava acontecendo, mas sabia que tinha algo errado. Ela não apagou aquela urgência, ou seja, ela não ficou desapercebida, ela prestou atenção. Mas entregou-se a ela, dedicou-se sinceramente à intercessão, até que a incumbência espiritual lhe fosse tirada. Ela não sabia. Provavelmente, lembra que eu falei domingo de pessoas que oram, dá vontade de chorar e gemer no espírito. Foi o que aconteceu com essa mulher. Posteriormente, ela ficou sabendo que no momento em que Deus a chamou para interceder, o navio em que o filho estava foi atingido por um raio. O navio, o filho dela estava viajando no navio. Esse navio foi atingido por um raio e o filho dela chegou a falecer. Olha aqui, ó. O filho foi atingido por um raio. Os médicos daquele navio de guerra consideravam-no morto e colocaram o corpo junto com outros cadáveres. Algum tempo foi colocado até junto com outros cadáveres. Algumas pessoas morreram. Algum tempo depois, do nada, ele se levantou à vida. Ele o deixou surpreso, os médicos, ao voltar à vida. E está com vida até hoje, porque sua mãe orou. Sua mãe nem sabia, mas havia uma incumbência no coração. Amém? E ela orou e ficou orando, gastando tempo orando. E por causa disso, o filho dela tinha morrido. Mas por causa da intercessão, ele voltou a reviver. É importante ou não é, igreja? Aqui também relata nesse livro outro testemunho que o irmão Hagin fala de um senhor que tinha se convertido. Ele tinha 82 anos. Eu vou ler aqui, eu acho que eu marquei aqui. Só um minutinho. Ele tinha se convertido ao Senhor. Ele tinha uma fazenda. E ele chegou em casa, né? Eu vou começar daqui, ó. Após a esposa levantou os olhos da sua tarefa de preparar o de jejum. Ele estava no roçado trabalhando no sítio. E ele foi para casa, né? Agoniado com a aflição, deixou de colocar comida para os bichos. E ele chegou em casa, né? A esposa dele disse: o que é que tem de errado com você? Você parece pálido, está doente. Quando vem aquela aflição, parece que é como se acontecesse com a gente, mas não é com a gente. Quem está entendendo? Diga: eu posso salvar vidas que estão prestes a morrer e ao inferno. Mesmo sem saber por quem é, irmão. Às vezes Deus revela, é um filho seu, alguém próximo a você. Às vezes Deus não revela, mas o importante é obedecer. Você parece pálido? Ela perguntou. Respondeu: não estou. Ele disse: não sei do que se trata, mas há algum problema com Blesh. Blesh era, não sei se era a filha dele. A vida dela está correndo perigo. Vamos orar? Ele prostou-se no chão da cozinha, começou a gemer no espírito, chorar e orar em línguas. Já era 6 horas da manhã e ele ainda estava orando. 7 horas e ele ainda estava orando. 8 horas da manhã ele estava orando. As vacas mugiam, as galinhas cacarejavam, os porcos guinchavam, pois não haviam sido alimentados. E ele continuou orando, gemendo e agonizando. 9 horas, 10 horas, 11 horas, o irmão de 82 anos, esse senhor, ainda não havia se levantado do chão. 12:00, 1h da tarde, ainda estava orando. 2 horas da tarde, durante 9 horas, ininterrupta, gemia, chorava e orava. 9 horas. Dá um glória a Deus, você está com sono, né? Dá um glória a Deus bem forte.
Irmão, se fosse para você orar em língua 9 horas, para salvar o seu filho que estava prestes a acontecer, sofrer um acidente, alguma coisa, você oraria para que Deus livrasse? Então fique atento a essas incumbências que vêm do seu coração. 9 horas. Eu passei, irmão, uns 15 dias, eu acredito, ou mais, orando por meu pai em línguas. Constantemente, quando ele foi para UTI com a Covid. 15 dias, mais ou menos. Constantemente. Eu me acordava de manhã, tomava café, a incumbência chegava e eu tinha vontade de chorar. Eu corria para a igreja e ficava orando em línguas. Quando o telefone ia tocar, aflição no coração, eu começava a orar em línguas. Era de manhã, era de tarde, era de noite, era de madrugada, era de manhã, era de tarde. Tinha um momento que eu dizia, Senhor, eu não tenho força, não estava conseguindo dormir direito. Mas um dia eu subi aqui, orando em línguas e chorando e gemendo. E o Espírito Santo disse para mim, seu pai vai voltar para casa. E do jeito que ele disse, ele foi dito. E ele disse para mim, vou dar alguns anos de vida para ele. E ele me disse a totalidade dos anos e eu notei esse total. Mas não vou dizer a vocês não, viu? Fique na curiosidade. Quando acontecer eu digo. E mais, ele foi salvo. Valeu a pena ou não valeu? O espírito dele, de certa forma, foi alcançado. Lá no hospital ele chegou a aceitar Jesus. Todo velho é duro, principalmente se for católico. Mas tenha paciência com um católico duro. Deus pode salvar ele assim mesmo. Dá uma glória a Deus. Então ele ficou, orou às 9 horas. Ó, durante 9 horas, você não está apressado não? Está aprendendo? Quem está aprendendo? Durante 9 horas interrupto, ele gemia, chorava, E então, às 2 horas da tarde, o fardo da incumbência espiritual foi levado. Riu, orou e cantou em línguas. Aquele momento que sai aquele peso, você respira fundo e faz, eita, bicho. Ali foi a resposta no mundo espiritual. É importante ou não é? É importante ou não é, igreja? É importante ou não é você saber disso? Amém? Aí ele diz assim, ó, seja qual for a bênção, ele disse à sua esposa que orava com ela, já recebemos. Os métodos de comunicação não eram tão bons como hoje em dia. Os meios de comunicação não eram tão bons como hoje em dia. No decorrer do tempo, veio uma carta por via marítima da África. Ouviu o irmão T, que ele não cita o nome, contar aquilo que escrevera naquela carta. Escrevi para contar-lhe que Blesh estava com uma febre tropical. Disse, era um tipo de febre que uma vez começada era fatal. Eu acredito que era a filha dele, sobrinha ou filha dele, neto, não me lembro. E quando ele recebeu essa carta, que ele tinha tido essa febre fatal, que ele foi ver o dia na carta e os horários, foi o mesmo dia que ele tinha pagado aquele preço de intercessão e oração em línguas. E ela contou que Blesh realmente tinha descido ao lugar da morte. Foi na realidade considerada morta, chegou a ser considerada morta, mas de repente levantou-se com saúde. Ai! Diga glória a Deus. Tem gente aqui dentro que foi curada, com pessoas orando, impondo a mão e a pessoa dormindo. Isso é o quê? Olha para seu irmão e diga, sabe o que é isso? A arte da intercessão. Quando Anderson lutava pela avó dela com 80 e quantos anos antes? 87 anos, com Covid. Eu não vou mentir, eu dei um conselho antes. Ô Anderson, entregue sua avó na mão de Deus. Foi. Eu achava que ela ia para o céu, eu não vou mentir.
Mas antes não me disse nada, mas eu tenho certeza que ele orou muito. Orasse em línguas. E eu tenho certeza que a oração dele alcançou. Como é que uma mulher de 87 anos sai de um hospital praticamente morta? Amém? Diga, a oração em língua funciona. A intercessão, orar no Espírito. Contrapartida, irmão, esses 2 últimos testemunhos para a gente orar, porque esse foi impactante. O irmão Rei que fala de uma menina, de uma jovem de 25 anos. Presta atenção, isso aqui foi forte. Compre esse livro, irmão, vai ser bom para a sua vida. Tem ali, a arte da intercessão. Ele fala de uma jovem de 25 anos, ele não sabia de nada, presta atenção. De repente, ele teve uma percepção de um acidente de carro e de uma pessoa sendo jogada para fora no para-brisa. Ele não sabia de nada. Aí ele teve aquela incumbência, mas ele não deu atenção. Ele conta que foi uma falha dele. Ele não deu tanta atenção. E ele ficou com aquilo. Ele disse, era para eu ter parado, esperado no Senhor, orado, né, ter gastado tempo, intercedido, sem saber o que estava para acontecer. Mas ele ficou fazendo as coisas do dia a dia, e aquela lembrança vinha, mas ele não pegava junto naquela oração. Ele não gemia, ele não orava em línguas naquele propósito. A incumbência, a aflição estava dentro dele, mas ele descuidou. E ele disse que foi fazer até uma viagem com a esposa, colocou o cinto, ele não tinha costume na época de colocar o cinto, a esposa dele estranhou e disse, gente, por que você vai colocar o cinto? Não é porque eu tive uma percepção de uma pessoa sendo atirada para fora do automóvel. Aí ele ficou com cuidado que fosse ele. E ele relaxou, irmão. E ele não deu atenção. Passados os dias, eu não sei se foi a sobrinha dele, está aqui no livro, ele recebeu uma notícia, parece que foi a sobrinha dele mesmo, se eu não me engano, alguém da família dele, tinha sofrido um acidente e tinha sido lançado para fora pelo para-brisa, e o médico tinha dito que provavelmente ela escaparia. E ele relata tristemente que aos 25 anos de idade ela faleceu. Por outro lado, se ele tivesse pagado o preço em oração, ela tinha morrido? Esse acidente não tinha acontecido, era algo que estava para acontecer, mas Deus sabe o futuro. Por isso que eu te digo, não negligencie as incumbências que vêm no seu coração para orar. Amém? Ele relata também, grupo louvor, venha para cá, coloca o fundo musical aí, Miele. Um louvor de adoração bem legal. Olha, ele relata também de um homem que ele estava em um certo lugar. Ele tinha ido visitar esse homem que estava aflito, com aflição, uma doença no corpo. Era um rapaz. E pode colocar o fundo musical, viu? Presta atenção aqui, eu não acabei ainda não a ministração. E aquele rapaz estava com um problema com essa doença. E ele foi visitar esse homem e quando chegou lá, ele começou a sentir aquela aflição no espírito. Porque a arte da intercessão é isso. Nós sentimos, topa assim você, nós sentimos algo dentro de nós, que é a dor dos outros, que vem dentro de nós. É o Espírito Santo. Amém? Não é você que força sentir. Às vezes você não está sentindo nada, porque está tudo tranquilo. Mas quando você começar a perceber algo te incomodando por dentro, eita, meu querido, dê atenção a esse incômodo. Talvez Deus está querendo guardar a vida de alguém. Irmão, isso é sério. Irmão Reig disse que ele teve essa incumbência, estava com um homem lá doente, e conversando, o Espírito Santo falou dentro dele, fale de Jesus para ele, ore por ele, fale de Jesus e ore por ele. E ele disse que, de repente, ele sentiu, eu queria colocar o musical no teclado, coloca ali por favor, o Bruno antes. De repente ele foi se entretendo na conversa, naquela conversa e o tempo foi passando e ele não falou nada, ele deixou passar desapercebido. E ele disse que perdeu, depois não deu mais para falar, se esqueceu e não deu atenção àquilo.
E passado alguns tempos, esse homem ele morreu. Agora, aí bota pausa lá no outro lá. Agora, irmão, a questão não foi nem a morte desse cara. Porque tem pessoas que morrem e o seu espírito são alcançados, vão para o céu. Perderam o corpo, mas foram salvos em espírito, porque a vida após a morte. Você sabia disso? Alguns estão indo para o inferno, outros estão indo para o céu. E ele morreu e ele soube disso. E ele disse que estava indo para um culto, uma oração, e de repente ele colocou o joelho no chão e morreu, que esse homem já tinha morrido. E quando ele colocou o joelho no chão, ele teve uma visão espiritual, teve uma visão. E nessa visão Jesus apareceu para ele e apontou o dedo. Não, primeiramente nessa visão ele viu esse homem no inferno, igual o rico e Lázaro lá, queimando, que ele estava queimando no inferno, pedindo que molhasse pelo menos a ponta do dedo e molhasse a língua dele, bem baixinho aí. E ele naquela visão viu, ele joelho no chão, Deus levou em visão, e ele viu esse mesmo homem que ele negligenciou e não orou, lá atormentado, gritando desesperadamente no inferno. Eita glória, glória não, misericórdia. E de repente Jesus aparece para ele. Você sabia que Jesus pode aparecer? Ele está vivo. Não aparece para todos, mas para alguns ele aparece. E Jesus apareceu para ele na visão e apontou o dedo e disse: está vendo esse homem ali? Ele está no inferno por culpa sua. É pesado o cabo-vice de Jesus. E ele disse: essa alma será cobrada da sua vida. Ele disse que passou muitos dias atormentado por causa disso. Muitos dias atormentado, pensando. E ele pediu a Deus que tirasse aquilo do pensamento e do coração dele. Quem está entendendo? É importante ou não é, irmão? Fique de pé. Isso se chama a arte da intercessão. O capítulo 10, versículo 9: se você confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não é apenas dizer: Jesus, eu te confesso como Senhor. Não, é receber Jesus como Senhor. É você estar aqui essa noite e dizer: a partir de hoje, eu não sou mais dono da minha vida, Jesus é dono da minha vida. A escolha é sua. Por isso que a palavra de Deus diz assim: a porta que é larga e ampla te leva para a perdição, a porta estreita te leva para a vida eterna. Pessoas que se envergonham de Jesus, pessoas que se envergonham de andar com a Bíblia, pessoas que se envergonham de dizer: eu sou cristão. Porque ser cristão é ser perseguido pelo mundo. Ser cristão é ser ofendido lá fora. Ser cristão é ser tratado como lixo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode ser lixo para quem está lá fora, mas você é sacerdote santo diante de Deus. Se você quiser ter vergonha, tenha vergonha. Mas o Senhor está mandando eu chamar pessoas aqui na frente para dizer essa noite: eu quero que Jesus seja meu Senhor. Só para dizer isso. Só para dizer isso. Ah, pastor, é porque eu tenho a minha religião. Deus não está preocupado com religião, porque religião não vai salvar a alma de ninguém. Quem vai salvar é o Senhor Jesus. É a sua vida estar nos pés dele. É a sua rendição. É a sua entrega. É o seu arrependimento. Arrependimento de quê? Das práticas passadas. É você escrever uma nova história com Deus. É você deixar Deus ser Senhor da sua vida. É você se arrepender. É você dizer assim: basta o que eu vivi lá fora, tanta ilusão, tanto engano, tanta decepção, tantas falsas amizades. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu vi tanta falsa amizade, tanta ilusão lá fora, que eu disse: eu não aguento mais, meu Senhor.
A aflição vinha no coração, doía. E eu decidi, eu não quero mais viver essa vida. Eu disse, Senhor, eu quero mudar de vida. E eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas por causa da arte da intercessão, por causa daquilo que você aprendeu. Pessoas que já estão no nível espiritual maior, sentem aquela incumbência. Diego ontem me disse, pastor, ontem eu saí de viagem, e aquela incumbência no coração para orar, e eu sem saber o que era. Quando eu cheguei em casa, era uma situação na minha família que estava acontecendo. Deus estava incomodando ele. Eu acredito que a situação já foi resolvida, não já? Por causa da arte da intercessão. Deixa eu te dizer uma coisa. O preço da sua salvação já foi paga. Você não precisa pagá-la mais. Já foi comprada lá na cruz. Pertence a você. Hoje você pode sair daqui com a consciência tranquila. Hoje você pode sair daqui em paz. Hoje você pode sair daqui com o coração cheio de alegria, com a certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Deus está esperando você. Se você quer ser essa pessoa, se Deus tocou no seu coração aí, você só precisa fazer assim, eu quero. A decisão está em você. Talvez você não tenha mais outra oportunidade. E Deus está querendo te dar a oportunidade. Nós precisamos vencer a vergonha, o medo. Mas é porque eu quero mudar, pastor, para eu poder entregar a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Entrega primeiro a sua vida a Deus e o resto Ele fará. Entrega. Eu quero que apague só essas 3 luzes aqui, ó. E você fique aí, espírito de oração agora. Pode apagar as 3. Pague os 3 botões, meu filho. Você fica espírito de adoração agora, esperando o Senhor. E ore, pode orar em outras línguas. Sensibilize, deixa o Espírito falar. E se você está aqui nessa condição, nessa qualificação, você ainda não entregou a sua vida, Deus ainda não foi número 1 na sua vida, Jesus ainda não foi número 1, então Ele deve ser número 1 na sua vida. Talvez a sua oração não está sendo respondida porque você não fez dele o número 1 da sua vida. Como é que ela vai ser respondida? Como é que você vai pedir a Deus com ousadia a respeito de alguma coisa se você não teve coragem de confessá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida? Como é que Ele responderá às suas orações se tem algo te prendendo a recebê-lo, a dar o seu passo de fé? Ele está chamando você aqui essa noite. Ele está convidando, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração aí, dizendo: esta é a noite, esta é a noite, esta é a noite que eu quero alcançar a sua alma, esta é a noite que eu quero alcançar o seu espírito, essa é a noite que eu quero transformar a sua vida, essa é a noite que eu quero mudar os seus pensamentos, essa é a noite que eu quero te dar de dignidade, essa é a noite que eu quero mudar a sua história. Esta é a noite, esta é a noite, esta é a noite, esta é a noite. A noite de você ter um encontro com Deus. A noite de você ter um encontro com Deus. A noite de você ter um encontro com Deus. Não importa como você está. Não importa, você está desgastado. Você está sofrido. Você está abatido. Ele diz: meu filho, vem a mim, lance-se aos meus pés,
Entregue os seus fardos que é pesado, e eu te entregarei um fardo suave e leve. Eu trabalharei na sua causa, eu trabalharei na sua vida. Aleluias. Você precisa vir no altar. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser corajosa. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele está chamando. Ele está chamando você. Ele está te convidando. Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer apagar os seus pecados. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Ele quer fazer você um novo ser. Aleluia. Fica um diácono com ele aqui, porque o Espírito Santo ainda me diz que tem pessoas que precisam. Tem pessoas, o Espírito Santo me diz que precisa se reconciliar com Deus. Já aceitaram no passado, mas não estava com a aliança firmada no altar. E precisa se reconciliar com Deus. E Ele convida você. Seu coração está ardendo. Sua mão quer levantar, mas existe algo te impedindo. Você tem que ser ousado e dizer: saia daqui, Satanás. Espíritos, igreja, estende a mão, diga: espíritos malignos que seguram pessoas para elas não entregarem a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Nós ordenamos: saia desse recinto, saia dessa vida, saia dessa alma em nome de Jesus. Será a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, meu irmão. Será a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, minha irmã. Ai, Jesus! Deus vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai tirar essa dor. Ele vai tirar essa aflição. Ele vai enxugar pessoalmente essas lágrimas que você tem derramado. Você que estava chorando essa semana, você que foi enganado, você que recebeu um não, Deus está te convidando agora. Ele quer renovar essa aliança com você. Ele chama você. Ele está chamando para te abraçar. Vem até o altar aqui essa noite. Ouça a voz do Espírito de Deus. Ouça a voz que clama por sede da sua alma, por sede do seu espírito. Porque o seu espírito não pertence ao diabo, pertence a Deus. Incline-se, dê ouvido igual esse jovem aqui fez. Comece a orar em línguas. Me ajude. Nós vamos ficar até 9 horas esperando no Senhor. Ore, sim. Levante as suas 2 mãos, Gilberto, para cima. É honroso, Gilberto, entregar a vida ao Senhor publicamente. É honroso diante de Deus expressar a sua fé e dizer diante de todos que a sua vida a partir de hoje vai mudar. Dizer diante de todos que Jesus agora é o seu Senhor. Algo vai acontecer dentro de você, Gilberto. As pessoas podem olhar para você dentro dessa igreja e não ver o que está acontecendo. Porque a transformação que Deus vai fazer é dentro de você, é dentro do seu espírito. Ele vai tirar o velho Gilberto. Não vai mais existir. Gilberto das bebidas, Gilberto da cachaça, Gilberto da prostituição, Gilberto das mentiras, Gilberto do engano. Vai ficar nesse altar. Vai sair lá fora um novo Gilberto. O Gilberto transformado. O Gilberto consagrado. O Gilberto onde o nome foi escrito no livro da vida.
Os anjos estão cantando no céu, a festa no céu. Vão te chamar de doido, vão te chamar de louco. Mas a tua atitude, Gilberto, é por causa do Senhor. Aqueles que renunciam à sua vida em amor a Deus serão recompensados. Você será caluniado lá fora, mas a recompensa será grande. Você participará do arrebatamento da igreja. A igreja, Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus disse: eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, você estiver também. Terás direito no arrebatamento. Teu nome será escrito no livro da vida. Viverá eternamente, não no lago de fogo, mas a eternidade na presença de Deus. A sua renúncia valerá a pena, Gilberto. Deus manda te dizer: estou enxugando as lágrimas dos teus olhos hoje. Teus pensamentos serão diferentes, as tuas ideias serão diferentes. Eu te levarei em um novo caminho, eu te suscitarei, eu te levantarei, eu darei a glória resplandecente sobre você, darei vestes de ouro. Aleluias, aleluias. Grande será a glória de Deus sobre você, Gilberto. Agora diga comigo assim, Gilberto: Jesus Cristo. Pode dizer com a voz alta, sem medo nenhum. Coloca o microfone, vá, pode deixar ele pegar. Pegue. Repita comigo essa oração. Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa noite eu entrego a minha vida nas suas mãos. Jesus Cristo, me transforma. Eu te confesso como único, suficiente Salvador. Recebe a minha alma e o meu espírito. A partir de hoje, tu és o meu dono e eu sou o teu servo. Feche seus olhos, Gilberto. Receba o novo nascimento agora. Estenda a mão para cá, igreja. Feche só seus olhos. Receba o novo nascimento, Gilberto. Seu espírito é recriado agora. Deus te faz um novo ser, uma nova criatura. O velho homem morreu. Eis que faço tudo novo. Eis que escrevo a nova história. Não será chamado Gilberto da cachaça, mas será chamado Gilberto, aquele que serve ao Altíssimo. Gilberto, servo do Rei dos Reis. Teu espírito está sendo renovado, recriado, transformado. Saindo o velho homem, entrando o novo. Receba, receba, sim, receba. Receba o novo Espírito Santo, receba, receba. Receba o Espírito Santo, receba. Seja recriado. Há uma transformação dentro do espírito dele agora. Ele nunca mais vai ser aquele velho Gilberto. Acabou-se. Deus está escrevendo uma nova história na vida dele. Dá um ré aí. Fique espírito de adoração, ainda temos tempo. Tem como dar um ré? Ré maior. Vocês têm que baixar ali. A minha vida é
meu coração. O meu